Bom, gente, vamos seguir aqui com o nosso 3 em 1, inclusive trazendo mais um destaque internacional. O presidente norte-americano Donald Trump disse que coisas ruins podem acontecer no Irã caso o país não chegue a um acordo com os Estados Unidos. Assunto para o nosso correspondente Eliseu Caetano, que chega mais aqui no nosso 3 em 1. Eliseu, as Forças Armadas norte-americanas já estão prontas para um possível ataque? Traz mais detalhes, é claro, desse momento de tensão. Exatamente, Cássio, estão prontas sim, e o momento é de tensão e de alta tensão, não apenas aqui nos Estados Unidos, mas em boa parte do mundo, viu? Todo mundo atento aos movimentos, aos passos de Donald Trump para saber o que ele vai decidir com relação ao Irã. Muito boa tarde novamente para você, para os nossos colegas aí no estúdio e, claro, para todo mundo que acompanha o 3 em 1 aqui na programação da Jovem Pan. A gente fala ao vivo, direto dos Estados Unidos, porque essa afirmação do mandatário americano veio hoje e exatamente em um lugar no mínimo inusitado, no antigo Instituto da Paz, que inclusive foi renomeado agora para Instituto Donald Trump Instituto da Paz, que foi, obviamente, renomeado em homenagem ao atual presidente dos Estados Unidos. Por lá aconteceu hoje essa reunião de alto nível, né, com elementos cerimoniais. Donald Trump presidiu a abertura do lançamento oficial do Conselho da Paz. Fez um discurso longo, cheio de elogios à sua equipe, posou inclusive para foto de família com líderes e representantes. Estava ali ao lado do J.D. Vance, J.D. Vance, vice-presidente do país, pelo secretário de Estado Marco Rubio, recebeu aplausos de pé em vários momentos, saiu ali sendo ovacionado também em parte do evento. Esse encontro foi transmitido ao vivo por várias emissoras de TV e mostra Donald Trump no centro das atenções, como ele gosta. E lá ele fez alguns anúncios importantes. Um anúncio importante foi dessa contribuição aí de 10 bilhões de dólares que os Estados Unidos farão para o Conselho da Paz. Ele também afirmou que outros países participantes, como por exemplo Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Bahrein, entre outros, vão enviar algo em torno de 7 bilhões de dólares como uma espécie de entrada inicial para alívio humanitário e reconstrução da faixa de Gaza. E aí, lá nesse evento, ele falou sobre essa situação envolvendo o Irã. E ele elevou a atenção, elevou a temperatura ao dizer que os Estados Unidos podem a qualquer momento tomar uma decisão se o Irã não tomar. Ele disse o seguinte, abre aspas, coisas muito ruins podem acontecer com o Irã caso eles não assinem em breve esse acordo nuclear. Acordo nuclear que expirou há cerca de 2 semanas, Cássio, e desde então permite que não apenas o Irã, mas diversos outros países do mundo façam ali o enriquecimento do material utilizado, por exemplo, para construir bombas, né? E a comunidade internacional segue desde então muito apreensiva. Os Estados Unidos querem assinar um novo documento, mas com muitas cláusulas que os iranianos não querem, né? Não são a favor. Eles não querem, por exemplo, que haja um limite desigual, né? Então, o mesmo limite para o Irã tem que ser o mesmo limite para os Estados Unidos. Se o Irã abre as portas, os portões para inspeções internacionais, que os Estados Unidos façam o mesmo por aqui, que eles estejam em pé de igualdade. Donald Trump disse que não há pé de igualdade. E aí o que acontece nesse momento, em linhas gerais, Cássio Zimmermann, é o seguinte: Donald Trump já deixou toda a força militar americana nesse momento no aguardo. Os militares americanos estão nesse momento sendo deslocados lá para o Oriente Médio, para a região próxima ao Irã. Há diversos porta-aviões, navios gigantescos, tem navios levando algo em torno de 5 a 7 mil militares cada um. Diversas bases militares americanas no entorno do Irã também já estão de sobreaviso. E por aqui, nos bastidores, o que se fala é o seguinte: Donald Trump deu um prazo para o Irã de até 10 dias para eles definirem o que eles vão fazer. Mas que na mesa de Donald Trump consta que até sábado um possível ataque americano ao Irã pode acontecer. O Irã já respondeu: se isso acontecer, que eles vão destruir toda a artilharia militar americana que está lá nas proximidades e que também vão atacar os Estados Unidos, ou seja, contra-atacar. Resumindo, temperatura alta por aqui, Cássio, e a gente vai seguir, obviamente, acompanhando ao longo da programação da Jovem Pan News para deixar o nosso ouvinte, telespectador e internauta bem informado, minuto a minuto, passo a passo, dessas autoridades sobre o que vai acontecer. É com você no estúdio.
Combinado, Eliseu. Qualquer novidade, volta a conversar conosco aqui no nosso 3 em 1. Realmente um alerta muito importante. Então, esse prazo de 10 dias para que, caso aí o Irã não entre num acordo com os Estados Unidos, coisas ruins podem acontecer. O presidente Donald Trump não deixou claro o que seriam essas coisas ruins, mas, Fábio Piperno, eu quero te ouvir. Mais um tom ameaçador do presidente norte-americano. Como sempre, afinal de contas, ele é o imperador do mundo, né? Agora, em 2009 e 2010, Brasil e Turquia entraram numa desastrada negociação para tentar conter o programa nuclear do Irã, com apoio, inclusive, de algumas potências europeias que depois acabaram se retirando e deixaram Turquia e Brasil, né, absolutamente isolados e claro que aquela negociação não prosperou. O Brasil, inclusive, se achou aí com tamanho devido para participar disso, porque houve lá uma carta do presidente Obama ao presidente Lula autorizando que o Brasil tentasse, de alguma forma, intermediar isso. O Brasil acreditou que aquilo era verdade e, de posse da carta, foi. E, no final das contas, aquele documento era algo pro forma, né, que os Estados Unidos mandaram para cá, mas não é assim, ó, a gente manda aquilo, mas a gente não acredita que eles tenham coragem para usar. E o Brasil teve, e deu uma confusão danada, e toda essa história, toda essa negociação está bem descrita e relatada num belo livro escrito pelo ministro Celso Amorim. Pois bem, naquele momento se argumentava que o Irã estava na iminência de ter a bomba atômica. Nós estamos falando de 2009 e 2010, né? 16, 17 anos atrás. O ano passado, quando acabaram bombardeando o Irã, mas o Irã daqui a alguns meses vai ter a bomba atômica. A bomba atômica do Irã parece aquele tipo de lenda urbana que assusta todo mundo, mas ninguém consegue provar porque não vai acontecer nunca. Piperno, está certíssimo, eu vou até antes, né, no comentário. Na verdade, na data, desculpa, se fala em bomba atômica no Irã desde o início dos anos 2000, né? Acho que a primeira menção que falam lá, olha, o Irã pode construir uma bomba atômica. Então, de fato, concordo contigo, né? Essa ideia de que o Irã poderá ter uma bomba atômica, na verdade, o interesse aí de Donald Trump não é acabar com o arsenal nuclear, mesmo que tenha um acordo e tal. O interesse do Donald Trump é uma mudança do regime, é que caia o regime no Irã. E ele está tentando fazer isso, por enquanto, por meio dessas bravatas, dessa negociação bastante dura, meio que também internamente, com serviço de espionagem, mas fica a dúvida. Se esta negociação não avançar, né, e provavelmente não vai avançar, será que vai ocorrer uma incursão militar no Irã? Porque a pressão em cima do Donald Trump, da indústria pró-guerra dos Estados Unidos, é muito forte para que isso ocorra. O Piperno, inclusive, o próprio Estados Unidos, né, já teve um ataque no Irã, onde diz que destruiu boa parte, né, do poder nuclear, né, algumas bases do Irã, inclusive pontos estratégicos, mas também, como o Gani falou, a ideia, pelo menos a estratégia de Donald Trump é fazer igual a Venezuela, acabar com o regime. No caso da Venezuela, o próprio chavismo, e aí no Irã, com o regime de Ali Khamenei. Como é que você vê essa estratégia de Donald Trump indo em países estratégicos onde ele tem muitos interesses também? Claro que no Irã seria muito mais difícil, porque é um país bem maior que a Venezuela, muito mais populoso, uma população de quase 4 vezes mais, muito mais perto da Rússia, e ontem já houve mais uma reunião entre autoridades iranianas e russas. Então, uma coisa é a Rússia, enfim, defender o Irã que está lá perto, outra coisa é atravessar o mundo para tentar socorrer a Venezuela. E muito mais organizado também, uma população muito mais sofisticada, né, militarmente também. Desculpa. Não, claro, é tudo muito mais difícil. E outra coisa que, obviamente, é alvo dessa ação americana é tentar, de alguma forma, neutralizar o programa de mísseis balísticos que o Irã tem. Por quê? Porque os mísseis do Irã, eles podem atingir alvos a 2.000 quilômetros. Isso significa que eles podem chegar em alguns países da Europa e, sobretudo, em Israel, que está ali perto. Ô, Gani, inclusive tem um detalhe importante que o próprio clima interno no Irã não é positivo. Há um descontentamento muito grande por parte da população por questões sociais, econômicas, os juros lá estão extrapolando. Há um certo descontentamento há anos com o regime iraniano de Ali Khamenei. E, é claro, as ondas de protestos que a gente teve no começo do ano foram muito diferentes das outras que tiveram. Então, o próprio Donald Trump
pelo menos planeja ou aumenta o tom das ameaças num país que internamente está enfraquecido. Exatamente, né? Ali ele viu uma grande janela de oportunidade, porque havia uma esperança pelo fato do descontentamento da população, e de fato, né, é uma ditadura teocrática, né? O Irã, as pessoas não têm liberdade civis, liberdade política, e ali havia essa esperança de uma queda do regime, né? Então, os Estados Unidos estavam apoiando toda aquela revolta interna da população. Não se sabe até onde foi esse tipo de apoio, se houve financiamento, se houve patrocínio ali dos serviços de espionagem, da CIA, enfim. Mas, se a gente voltar no tempo, um pouco antes dessa revolta urbana no Irã, houve uma ação coordenada dos Estados Unidos com Israel, que houve todo aquele assassinato, né, de autoridades, de cientistas, inclusive de um negociador do programa de energia nuclear, e logo em seguida vem a bomba anti-bunker. Ali foi a primeira tentativa de queda do regime que acabou não ocorrendo. Depois, essa revolta interna que foi uma segunda tentativa de queda do regime. E agora, uma possível aí, uma terceira tentativa de queda do regime, mas não é uma situação trivial.